Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então agora, né, para talvez a aula mais importante, né, desse nosso bloco aqui de circuitos elétricos, que vai ser a aula que eu vou deduzir com vocês, né, as leis de Kirchhoff, né, mais especificamente as duas leis de Kirchhoff, né, conhecidas como lei das malhas, né, que eu vou fazer nessa página daqui, e lei dos nós, que a gente vai fazer nessa próxima página, né? Pois bem, as leis de Kirchhoff, elas são, né, digamos assim, a segunda lei de Newton, né, o análogo à segunda lei de Newton no contexto de circuitos elétricos, ok? Vão ser as leis de Kirchhoff que vão nos permitir, dado a análise de um circuito, né, obter quais são as equações que regem esse circuito. E a partir da solução dessas equações, a gente tem exatamente, né, quais são as soluções do nosso circuito. E quando eu digo soluções das equações, o que eu quero dizer é basicamente determinar qual que vai ser a corrente em função do tempo em cada um dos circuitos, né? A partir da corrente, né, em cada um dos elementos, em cada um dos componentes do circuito, né, a partir das equações que os definem, né, as quedas de tensões em cada um deles, a gente também consegue determinar, consequentemente, as tensões em cada componente, né, e aí, claro, né, a potência dissipada e tudo, né? Mas enfim, no caso, são as leis de Kirchhoff que vão nos permitir, né, obter exatamente essas equações, né, principais dos circuitos elétricos. Como eu comentei com vocês nas últimas aulas, os circuitos elétricos que nós vamos estudar aqui nesse curso de eletromagnetismo são circuitos compostos dos três elementos, né, básicos, né, os três elementos passivos, que são resistores, capacitores e indutores, ok? E, além desses três componentes, também, possivelmente, fontes de tensão. Esses retângulos aqui são as figuras que eu estou usando para rotular genericamente ou um resistor, ou um capacitor, ou um indutor, ou uma fonte de tensão. As análises que nós vamos fazer nessa aula, né, que é basicamente, né, a dedução da lei de Kirchhoff, elas independem se nesses componentes daqui, né, se eles são resistores, indutores, capacitores ou fonte de tensão. Okay? Então, para poder fazer um resultado completamente genérico, né, eu estou representando aqui os possíveis elementos do circuito como esses retângulos. E aí, né, leia-se cada um desses retângulos como sendo ou resistores, ou capacitores, ou indutores, ou fonte de tensão. Okay? Os resultados independem de quais são esses componentes. Mas bom, sem mais enrolações, né, vamos então para a nossa primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas, né? Então, primeiramente, o que é uma malha? Nós definimos uma malha em um circuito elétrico como sendo exatamente uma região em que é possível fazer um circuito fechado, ok? Então, por exemplo, né, vamos analisar esse cara daqui. Esse nosso circuito, ele é composto de uma malha. Por quê? Porque é possível fazer somente um caminho fechado, né, ao longo desse circuito. Então, esse nosso circuito tem uma malha. Se a gente for pegar esse circuitozinho daqui que eu vou usar para exemplificar a nossa segunda lei, né, percebam que aqui a gente tem três malhas possíveis. A gente tem essa malha daqui, né? Por quê? Porque é possível fazer um circuitinho fechado aqui. Ok? Então isso é uma malha. Essa daqui também é uma malha, porque também é possível fazer um circuitinho fechado. E também a gente pode considerar esse circuito inteiro como uma malha. Por quê? Porque é possível fazer aqui um circuitinho fechado, né, que englobe toda essa região. Mas bom, o que nós chamamos de primeira lei de Kirchhoff é uma lei que relaciona a queda de tensão, né, dos componentes que estão em uma malha. Okay? Como é que a gente vai fazer para obter uma relação dessa natureza? Né? Como é que a gente faz para poder relacionar as quedas de tensões em cada um desses componentes? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte: para cada dois elementos consecutivos do nosso circuito, né, escolha um ponto qualquer, né, no fio que separa esses dois componentes, né, como por exemplo esses pontos aqui que eu estou escolhendo. Escolha um caminho que passe por cada um desses pontos e que esteja totalmente contido no interior, né, desse seu circuito, no interior da sua malha. A partir disso, escolha um sentido que você vai orientar este caminho, ok? No caso, pode ser este sentido daqui, ou pode ser o sentido contrário, ok? É arbitrário. Eu vou escolher, por opção minha, tanto faz, esse sentido daqui, ok? Então, eu vou escolher para esse caminho, este sentido de orientação. E aí, no caso, para poder obter a primeira lei de Kirchhoff, o que a gente vai fazer é, vamos calcular a integral de E dl, né, neste caminhozinho fechado aqui, né? Enfim, para esse caminho vermelho eu vou dar o nome de caminho gama, né? Então vamos calcular a integral de EDL nesse caminho gama. Uma forma conveniente de se calcular essa integração é picotar esse nosso caminho todo em um conjunto de caminhos menores, ok? E se vocês forem reparar aqui, né, a forma como a gente construiu, esse caminho gama, ele é naturalmente, né, separável, digamos assim, em caminhos menores, que são exatamente os caminhos que ligam cada dois pontos consecutivos, né? Nesse sentido, eu vou dar o nome desses componentes de componentes 1, 2, 3, 4 e 5, né? Mas poderiam ter N componentes. E aí, no caso, esse caminho daqui, que liga exatamente os dois pontos, né, na qual o componente 1 está no interior, eu vou chamar do caminho 1. Né? Mesmo raciocínio para os outros. Esse aqui vai ser o caminho 2, esse aqui vai ser o caminho 3, esse aqui vai ser o caminho 4 e esse aqui vai ser o caminho 5. E aí o que a gente vai fazer? Essa integral de EDL ela pode ser separada em integral no caminho 1, mais integral no caminho 2, mais integral no caminho 3, mais integral no caminho 4,
mais integral no caminho 5. Todas essas integrais aqui são integrais de EDL, não vou ficar escrevendo EDL, né? Enfim, só para economizar um pouco de tempo, né? E não ficar muito carregado, né? Mas enfim, cada uma dessas integrações é essa integração no caminho fechado, só que picotada em cada um dos subcaminhos desse caminho gama completo. Para que a gente compreenda um pouquinho melhor, né, o que significa cada uma dessas integrações, vamos fazer uma análise aqui um pouco mais cuidadosa com essa nossa primeira integral, ok? Essa nossa integral de EDL neste caminho 1. Vamos lá, olha, esse caminho 1, ele começa deste ponto daqui e termina nesse ponto daqui. Vamos chamar esse ponto daqui de ponto A e esse ponto daqui de ponto B, ok? Nesse sentido, a gente pode escrever essa integral de EDL como sendo o quê? Como sendo integral de A até B de EDL. Se vocês se lembrarem, na nossa primeira aula, né, desse bloco aqui de circuitos elétricos, eu cheguei a comentar com vocês quais eram os regimes que nós íamos trabalhar, né, nesse nosso contexto de circuitos elétricos. Um dos regimes, né, que eu falei que não era exatamente um regime, era uma conveniência matemática, era de que toda a resistência do circuito estaria no resistor, toda a capacitância do circuito estaria no capacitor e toda a indutância do circuito estaria no indutor. Se vocês se lembrarem, um dos desenrolares, né, que eu citei que aconteciam quando a gente levava em conta, né, esse tipo de regime, era de que esse circuito daqui não produzia campo magnético no seu interior. Né? Colocar a resistência toda no resistor, toda a capacitância no capacitor e toda a indutância do circuito no indutor, levava como consequência que todo o campo magnético produzido por esse circuito está confinado dentro do indutor. Né? O que significa que toda essa região aqui interna, ela não tem campo magnético. Se ela não tem campo magnético, significa que se eu calculo integral de EDL em qualquer caminho contido no interior desse circuito, esse cara daqui sempre vai ser zero. Claro que eu estou levando em conta caminhos que não passem pelos componentes, ok? Que sejam sempre contidos no interior do circuito, mas que não atravessem os componentes. O que significa essa expressão daqui? Significa que no interior desse circuito, o campo ele é sempre eletrostático, o campo elétrico é sempre eletrostático. Então, o primeiro desenrolar disso é que essa integração nossa daqui desse caminho gama vai ser quanto? Vai ser igual a zero, ok? Isso aqui vai ser um ponto importante para o nosso desenrolar aqui da primeira lei de Kirchhoff. E a segunda consequência é que toda vez que aparecer uma integral de EDL em um caminho que esteja contido no interior desse circuito e não passe por nenhum dos componentes, a gente sempre pode falar que esse cara daqui está relacionado com a diferença de potencial entre os pontos A e B, certo? Significa que esse cara daqui, por definição, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a VA menos VB, certo? Pela definição mesmo de potencial eletrostático. Eu só consigo afirmar isso porque eu tenho garantias, né, dado aquele regime que a gente estava trabalhando, de que o campo elétrico em todos esses caminhos vão ser campos eletrostáticos. Então, né, enfim, integral de ADL sempre vai estar relacionado com o potencial desses caras daqui. Vamos interpretar agora esse resultado. Né? Na última aula, eu construí com vocês exatamente qual que era a queda de tensão em cada um dos componentes que a gente vai trabalhar nos nossos circuitos elétricos. A partir do que a gente discutiu na última aula, a gente não consegue interpretar esse cara como sendo a queda de tensão V, né, nesse primeiro componente, nesse sentido daqui, que é o sentido para a esquerda. Porque, se vocês se lembrarem, a partir do momento que a gente definia um certo sentido, que a gente estava varrendo os componentes, qual que era a definição da queda de tensão? Não era sempre o potencial no ponto anterior ao componente menos o potencial no ponto depois do nosso componente? A partir desse mesmo raciocínio, né, vamos chamar esse ponto aqui de ponto C, esse ponto daqui de ponto D e esse ponto daqui de ponto E. O que significa cada uma dessas integrais? A nossa integral em 2, ela não é uma integral de EDL, de E até A. Agora, essa integral daqui, por definição, não é VE menos VA. E o que é VE menos VA? É exatamente a queda de tensão no componente 2 quando a gente analisa a queda de tensão nesse sentido, porque o VE vai ser o potencial do ponto anterior, antes de passar do circuito, menos o potencial no ponto A, que é o ponto depois de ter passado no circuito. Aplicando o mesmo raciocínio, o que vai ser essa integral em 3? Vai ser exatamente a queda de tensão no componente 3 nesse sentido. E a integral em 4? A queda de tensão nesse sentido. É a mesma coisa, né, para a interpretação da integral em 5. Se nós damos o nome de V1 para a queda de tensão no componente 1, né, nesse nosso sentido aqui definido, né, a partir do sentido de integração, vocês concordam que cada uma dessas integrais vai ser a queda de tensão no componente exatamente que o caminho está compreendendo? Né? E aí, nesse sentido, o que vai significar essa nossa expressão, essa nossa integral de EDL nesse caminho gama? Esse cara daqui não vai ser V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5. E se a gente tivesse N componentes? O raciocínio seria exatamente o mesmo. Se a gente tivesse N componentes, aqui teria mais um monte de coisa Vn, certo? A gente teria exatamente a queda de tensão em cada um desses componentes. Agora, essa integral não é igual a zero?
Então o que é que essa expressão está falando para a gente? Ela está falando exatamente o que é a primeira lei de Kirchhoff. A soma das quedas de tensões em todos os componentes de uma malha vai ser sempre igual a zero, ok? Então essa daqui é a nossa primeira lei de Kirchhoff, que pode ser escrita como somatório, né? Vamos supor que nós temos um número nzão de componentes em uma malha, ok? O que a primeira lei, né, fala para a gente é que somando, né, as quedas de tensões de cada um desses n, certo? Tanto do primeiro componente até o enésimo, esse cara daqui tem que ser igual a zero. Um adendo importante quanto à primeira lei de Kirchhoff é que percebam, toda vez que a gente vai analisar a queda de tensão em uma malha, a gente tem que escolher um sentido em que a gente vai varrer a malha, ok? Como a gente orientou o nosso caminho aqui dentro com esse sentido daqui, certo? Esse aqui que eu atribuí lá no início, que eu falei que é arbitrário, esse sentido de integração fez com que cada uma dessas integrais pudesse ser vista como a queda de tensão nesse circuito daqui. O que aconteceria se a gente tivesse escolhido o sentido contrário para esse caminho? Né? Refaçam, né? Fica aqui de exercício, né? Refaçam todas essas análises que eu fiz com vocês agora, invertendo esse sentido de integração. O que ia acontecer é somente que cada uma dessas integrais, 1, 2, 3, 4 e 5, ia inverter de sinal. Então, ao invés de ficar VA menos VB, ia ficar VB menos VA. Mas agora, o que significa VB menos VA? Significa a queda de tensão no primeiro componente se nós estamos analisando a queda de tensão neste sentido. Porque aí a gente vai estar analisando VB, que é o ponto antes, né, de passar pelo componente por esse sentido, por esse novo sentido, menos o potencial no ponto depois de ter passado pelo componente, ok? Então perceba que dava para ter feito a mesma análise realizando essa integração no caminho contrário. Não faz diferença, né? A única diferença que faz quando você inverte a integração desse caminho é que você vai estar analisando as quedas de tensões em um sentido ou em outro. Mas perceba que o sentido que a gente vai calcular justamente essas quedas de tensão pouco importa, ok? Se a gente faz um sentido horário ou no sentido anti-horário, a única coisa que vai modificar é que o sinal de todas essas integrais vai mudar. E como deve ser óbvio para todo mundo, se eu troco o sinal desse lado esquerdo por menos, que seria equivalente a pegar esse mesmo resultado, só que inverter o sinal, essa coisa continua sendo igual a zero, ok? Então é só esse adendo que eu gostaria de deixar claro aqui, é que toda vez que a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff para algum circuito, né, a gente necessariamente tem que escolher qual vai ser o sentido que a gente vai calcular as quedas de tensão. E aí, claro, né, cada um desses VNs daqui vai depender tanto do componente que a gente está calculando a queda de tensão, quanto também do sentido que a corrente está, ok? Vamos supor, né, aqui só para ilustrar, que esse nosso quarto componente, ele é, na verdade, uma resistência. Agora, vamos supor que a gente vai calcular as quedas de tensão nesse sentido daqui, né, o sentido anti-horário. Qual que seria a queda de tensão do 4 agora, levando em conta que ele é esse resistor de, por exemplo, uma resistência R? Esse cara seria mais RI, né, sendo que o I seria a corrente que está passando pelo resistor, ou então menos RI. Certo? Poderia ter o sinal de menos ou o sinal de mais. O que vai definir se o sinal aqui da queda de tensão desse resistor vai ser mais RI ou menos RI? Vai depender da corrente. Porque perceba, o sentido que eu estou escolhendo para poder calcular essas quedas de tensão, a princípio ele não tem nada a ver com o sentido da corrente. Se a corrente nesse circuito também estiver fluindo no sentido anti-horário aqui, né, se a nossa corrente for para a direita, perceba que nesse nosso sentido daqui, nós estamos calculando a queda de tensão ao longo da corrente. Então o nosso potencial aqui seria positivo, ok? A nossa queda de tensão no resistor seria positivo. Agora, se por alguma razão a corrente nesse nosso circuito daqui estivesse andando para a esquerda, a gente estaria calculando a queda de tensão no resistor de forma contrária à corrente. Consequentemente, aparecer esse sinal de menos, né? Enfim, eu acho que deve ter ficado clara a ideia, né? Para cada componente, a queda de tensão vai ser diferente, né? Vai depender tanto do sentido de integração quanto do sentido da corrente. Enfim, né? Nas próximas aulas, né? Vão ser aulas de exemplos, exatamente em que eu vou aplicar as leis de Kirchhoff para alguns sistemas, para que vocês entendam, né? Como é que é exatamente, como é que faço para aplicar esses caras para poder resolver circuitos. Mas bom, dado isso, né, como não tem muito mais o que acrescentar aqui da nossa primeira lei de Kirchhoff, vamos então agora para a nossa segunda lei, também conhecida como lei dos nós, ok? Então, né, inicialmente vamos começar discutindo o que é um nó em um circuito. Um nó em um circuito nada mais é do que os pontos em que a corrente que está fluindo ela pode escolher o caminho, né, que ela vai percorrer, ok? Então perceba, nesse nosso caso anterior não tem nenhum nó. Toda a corrente tem que passar pelo mesmo caminho, ela não tem uma outra opção, certo? Não tem nenhum ponto de bifurcação, trifurcação ou qualquer outra coisa assim de corrente elétrica. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui a gente tem dois nós. Por quê? Porque se tem uma corrente vindo aqui, ela pode escolher continuar ou virar, ok? Como a corrente pode escolher o seu direcionamento, né? Este ponto daqui, né, que é exatamente o ponto que une os diferentes caminhos possíveis para a corrente seguir, esse ponto aqui é o que nós chamamos de um nó em um circuito. E aí, no caso, né, o que nós chamamos de segunda lei de Kirchhoff é a lei que relaciona como são as correntes, né, em cada um dos trechos, né, desse nó, né, em cada um dos ramos desse nó.
Mas bom, como a segunda lei, né, relaciona exatamente as correntes em cada um dos ramos do nó, né, para poder deduzi-la, a gente tem que partir de alguma relação aplicada às correntes nesse tipo de circuito que a gente está analisando. No caso, se vocês se lembrarem, né, como eu comentei na nossa primeira aula aqui, né, desse bloco de circuitos elétricos, nós estamos, né, trabalhando com circuitos em um regime de correntes quase estacionárias, que nada mais é do que um nome formal, né, para correntes estacionárias que podem variar no tempo. Dado isso, né, matematicamente nós estamos no contexto de correntes estacionárias. Se vocês se lembrarem lá das nossas aulas de correntes elétricas, né, como é que era definida uma corrente estacionária? Né? Uma corrente estacionária era uma corrente que obedecia essa expressão, né? Fluxo da densidade de corrente em qualquer superfície fechada é sempre igual a zero, ok? Fisicamente, o que essa equação fala pra gente aqui, se você pega qualquer região do espaço, né, em que as correntes são estacionárias, toda vez que alguma carga entrar nessa superfície, necessariamente uma carga igual vai ter que sair. Para toda corrente que entra aqui, necessariamente uma outra corrente tem que sair dessa região, ok? Não pode existir variação, né, da densidade de carga aqui dentro, ok? Esse cara daqui tem que ser igual a zero, né? Até porque essa expressão daqui, ela é a equação da continuidade que eu discuti com vocês lá atrás, nas aulas de correntes elétricas, quando você fala que a densidade de cargas não pode variar, né? Vamos ampliar aqui o desenho do nosso nó, né, só para não ter que, enfim, ficar restrito a esse nosso pedacinho daqui, né? Então vamos lá, vou pegar esse nó daqui para a gente fazer a análise, ok? Então temos aqui um nó no nosso circuito, né? Para deduzir a segunda lei, né, eu vou utilizar aqui uma convenção, não é toda referência que utiliza essa convenção, porém eu vou usar aqui no curso, certo? Então, verifique-se na sua referência, né, que você está usando para poder estudar eletromagnetismo, se a sua referência também utiliza essa convenção, ok? Caso não utilize, fique sabendo que eu utilizo, ok? Por convenção, né, eu vou sempre estar representando, né, para aplicar a segunda lei, né, a lei dos nós, eu vou sempre estar considerando que as correntes, né, em cada um dos ramos do nó está apontando para o nó, ok? Isso aqui não é necessário, certo? É só conveniente matematicamente. Então imagina que aqui, ó, aqui é o nosso fio 1, aqui é o nosso fio 2, aqui é o nosso fio 3. Então a corrente do fio 1 é esse I1, corrente do fio 2 é esse 2 e corrente do fio 3 é esse I3, né? Mas aí você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, essa convenção daqui não contraria exatamente a segunda lei? Você acabou de falar que não pode existir, né, que essa equação fala que não pode existir nenhum ponto em que as cargas vão estar se acumulando. Se todas as correntes estiverem direcionadas aqui para o ponto, esse ponto daqui vai aumentar a densidade, né? E aí, no caso, cuidado, ok? Lembre-se que nós aplicamos as leis de Kirchhoff para determinar as equações do circuito. Então, eu não sei se as correntes têm esses sentidos, ok? Na verdade, eu sei que essas correntes não têm esses sentidos, exatamente porque esse ponto não pode ser um ponto de acúmulo de carga. Mas isso não é nenhum impeditivo, porque vamos supor que você resolva, né, as equações do seu circuito e você perceba que nesse ramo aqui de baixo, no nosso terceiro fio, a corrente está indo para baixo. O que significa a corrente ir para baixo? Só significa que o nosso I3 é menor que zero, ele é negativo, certo? Um vetor que o módulo é negativo é a mesma coisa que o vetor que está apontando para o sentido contrário, ok? Então perceba, isso aqui é só uma conveniência, certo? É só uma convenção que eu vou utilizar aqui porque a lei de Kirchhoff fica mais agradável, ok? Tanto essa convenção quanto todas as correntes saindo do nó também são possíveis, ok? Mas eu vou utilizar a convenção de todas elas apontando aqui para o nó, ok? Para obter a relação entre essas correntes, o que a gente vai fazer? Essa expressão daqui ela não é válida para qualquer superfície fechada, então basta a gente escolher uma superfície que englobe o nó, ok? Se a gente pega essa superfície daqui, né, e a gente calcula a nossa integral de JdA, vocês devem concordar comigo que nesse nosso problema existem 3 J's aqui, ok? Existe um J associado à nossa corrente 1, existe um J associado à nossa corrente 2 e existe um J associado à nossa corrente 3. Ok? Então esse J nada mais é do que o quê? J1 mais J2 mais J3. Então essa integral ela pode ser o quê? Ela pode ser escrita como integral de J1dA mais integral de J2dA mais integral de J3dA. Se a gente tivesse mais fios aqui no nó, o que a gente fazia? O que a gente faria? Né? Enfim, coloca J4, J5, enfim, para cada ramo que vai ter uma corrente diferente, você vai colocar um nomezinho diferente para esse J. E claro, esse cara todo aqui tem que ser igual a zero, né? Pois estamos no regime de correntes estacionárias. Agora, olha só, o que é fluxo da densidade de corrente em uma certa superfície? Seja lá qual superfície é essa, né? Esse cara daqui não é, por definição, a corrente que flui por essa superfície? A definição de densidade de corrente é exatamente essa, né? O fluxo da densidade de corrente em uma superfície dá exatamente a corrente que flui por aquela área. No caso, essa expressão daqui dá menos I1. Por quê? Porque, relembrando, toda vez que a gente tem uma integral em caminho fechado, a convenção é que o vetor normal seja sempre para fora, ok? Como tanto I1 quanto I2
quanto I3 estão entrando na superfície, então significa que esse cara daqui vai dar menos I1, exatamente porque J está apontando para dentro e o nosso DA está apontando para fora. Okay? De forma análoga, esse cara daqui vale quanto? Vale menos I2. Esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer menos I3, ok? Então, né, perceba, se a gente tivesse independente, né, com N fios aqui, né, unidos nesse nosso nó, né, percebam que aqui ia aparecer menos I1, menos I2, menos I3, até menos IN, ok? Nesse sentido, o que é que essa expressão está passando para a gente? Está passando para a gente exatamente o que nós chamamos da segunda lei, ok? A lei dos nós, que é somatório de, vamos supor que nós temos aqui, né, um nó que contém N fios, né, direcionados, né, sendo unidos por esse nó. Então, né, o que a segunda lei de Kirchhoff fala pra gente é que o somatório de todas essas correntes daqui tem que ser iguais a zero, ok? Das correntes que estão na direção do nó. Então, esse cara daqui é a nossa segunda lei de Kirchhoff. Como a segunda lei sai exatamente aqui, né, da definição de correntes estacionárias, né, o que a segunda lei de Kirchhoff basicamente está falando pra gente é toda corrente que entra no nó tem que sair do nó também, né? Não dá para você acumular com carga lá dentro. Mas bom, dado isso, né, encerro aqui a nossa aula sobre leis de Kirchhoff, né? A minha ideia aqui era realmente, né, apresentar para vocês a primeira e a segunda lei, né, de forma que nos próximos vídeos, né, dessa nossa nona aula, eu vou calcular alguns exemplos com vocês. Então, no próximo vídeo mesmo, né, no nosso primeiro exemplo dessa nossa nona aula, eu vou calcular com vocês, exatamente, vou aplicar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff para um circuito puramente resistivo. Só que no caso vai ser um circuito em que a gente não consegue resolver, né, diretamente por aquelas associações em série, em paralelo, que a gente aprende no ensino médio. A gente tem realmente que usar as leis de Kirchhoff, ok? E no caso, o exemplo 2, 3, 4 e 5, eu vou resolver com você exatamente os circuitos RC, RL, LC e RLC, que vão ser circuitos misturando todos esses componentes que a gente viu nas últimas aulas.